Então, pessoas, a aula de hoje vai ser sobre Flutter, ok? E a gente vai introduzir a questão do Flutter, vamos dar uma olhada em qual que é a ideia do Flutter, como que ele funciona, ajustar o ambiente ali para ele funcionar e ver alguns sites interessantes ali relacionados a ele, beleza? Então, inicialmente aqui, para a gente poder trabalhar com o Flutter, vai ser necessário para que a gente tenha algumas noções básicas aqui de classes, funções e métodos, variáveis e código assíncrono, beleza? Então, nada fora do comum, nada fora do que vocês já conhecem, né? Mas sempre bom relacionar isso aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Então, esses são os pontos básicos que a gente vai ter que utilizar, beleza? Então, qual que é a visão geral ali do nosso Flutter? Então, o Flutter ele vai ser uma toolkit ali da Google, né, que foi justamente criada para que possa se criar um conjunto de telas bonitas, agradáveis para o usuário, de uma forma nativa, né, para que se possa trabalhar tanto no mobile, tanto com web, quanto no desktop, onde a gente consiga ter uma única base de código. Essa é a definição padrão do próprio Google em relação a Flutter, né? O Flutter, vocês vão ver que vai ser um sistema relativamente simples para a gente conseguir criar aplicativos de uma forma bem fácil, né? Vai ter toda uma questão de árvore de componentes e tudo mais, onde a gente vai aos poucos entrando em detalhes, mas basicamente a ideia é conseguir criar um app, um aplicativo que seja multiplataforma e que sempre vá fazer a utilização de uma única base de código. Aí vocês podem perguntar qual que é essa base de código que a gente vai usar. Eu vou dizer para vocês que é a linguagem Dart. Então, eu tenho uma linguagem específica para trabalhar com o Flutter, que é a linguagem Dart. Ela é uma linguagem bastante simples e vai ser bastante similar ali a JavaScript e Python. Então, eu vou ter muita facilidade em trabalhar com essa linguagem, beleza? Então, ela vai ser aqui uma toolkit para design, basicamente. Óbvio, a gente vai ter todas as questões de código, de estruturas de código, vai conseguir trabalhar facilmente em cima disso, mas o principal ponto de fazer a utilização do Flutter é justamente a característica de design, que vai ser muito mais simples de se trabalhar do que no Android convencional ou no Android nativo ali com Java e com Kotlin. Como a gente já trabalhou ali com o Java nativo, viu algumas características ali de tela, né? Vocês vão ver que aqui no Flutter vai ser bem mais fácil. E o Flutter ele tem uma característica aonde ele vai usar os widgets, né? Esses widgets que vão servir para que a gente possa fazer a criação dos layouts. Na verdade, esse conceito de widget ele vai ser praticamente para tudo. Ele vai ser um conceito bem genérico dentro do Flutter, onde praticamente tudo vai ser um widget e a gente vai conseguir trabalhar em cima desses widgets para gerar um aplicativo. Aí, óbvio, eu vou ter alguns elementos dentro dos widgets para conseguir centralizar eles, para conseguir trabalhar com eles propriamente dito. Beleza? Então, aqui, o que vai ser ou o que vão ser os meus widgets? Basicamente, eles vão ser todos os componentes da tela. Eu vou conseguir pegar a minha tela e estruturar ela em conjuntos de widgets para conseguir gerar um design bacana para o meu sistema. Então, eu vou ter lá um widget que vai ser o header, vou ter um widget que vai ser o contexto ou o conteúdo que eu vou trabalhar, vou ter o widget que vai ser o botão. Então, basicamente, tudo que é interface de usuário é widget. Então, texto vai ser um tipo de widget, o botão vai ser outro tipo, caixa de seleção vai ser outro tipo, imagem vai ser outro tipo, e assim sucessivamente. Então, todos os nossos componentes, entre aspas, vão ser, na verdade, esses widgets.
é a mesma coisa que eu falar de componente, de tela, beleza? Mas aqui no Flutter ele utiliza essa linguagem específica, então a gente vai trabalhar em cima disso. Então, tudo na interface do usuário vai ser um widget. Até mesmo o app em si pode ser considerado como um widget. Obviamente, eles vão ser classes dentro do meu sistema, né, do meu controller, eles vão ser componentes de tela dentro da minha, entre aspas, view, beleza? Então, a gente vai usar esses elementos, essas interfaces para conseguir gerar os aplicativos em si. Então, toda a nossa base vai ser em cima, basicamente, desses caras. Óbvio que vão ter widgets que são extremamente simples, como um widget de botão, que vai ter um conjunto de funções relativamente fácil para a gente analisar e trabalhar, e vão ter widgets mais completos, que seriam elementos específicos da tela ou do próprio aplicativo, que acabam tendo muito mais variedades para a gente trabalhar. Então, a gente vai analisando esses caras aos poucos e vai entendendo como que eles vão funcionar. Beleza? Aí, aqui é interessante a gente dar uma olhada que o Flutter em si, ele tem uma documentação bastante completa, né? E todos os widgets, eles vão estar especificados no próprio site do Flutter. Então, se eu entrar aqui, sitezinho do Flutter, eu vou ter o meu catálogo de widgets e eu consigo analisar todos eles. Tem os básicos, tem os mais avançados, então consigo gerar várias análises em cima deles. Então, tenho aqui o app-bar, as colunas, os containers, imagens, que são os mais básicos, botões, textos. Então, esses aqui vão ser os mais básicos. Posso ter widgets mais complexos, né, como widgets de animação, de movimentação. Então, posso ter toda essa lista aqui, e obviamente essa lista eu vou encontrar aqui dentro do flutter.dev, a parte de doc que eles têm. Então, toda a documentação deles é bastante completa, bastante explicativa, então a gente vai fazer uma utilização desse site aqui bem completa mesmo. Sim, Matheus, ela é bem interessante, cara. Esse Flutter.dev aqui, ele é bem explicativo, tem bastante tutorial, é bacana. Eu acho que é interessante de se trabalhar assim, beleza? Então, flutter.dev/docs aqui são os nossos documentos. Aqui eu estou dentro do catálogo de widgets para vocês verem realmente que a gente tem aqui um conteúdo, uma quantidade relativamente interessante de widgets e, obviamente, eu tenho mais coisas dentro aqui. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com esses básicos aqui, trabalhar com questão de texto, de coluna, de linha, de ícones, vamos trabalhar aqui com a app-bar, vamos trabalhar com os mais básicos e depois vamos evoluindo para os mais complexos, ok? Então, para vocês olharem isso ali. Abrir o chat aqui, só um pouquinho. Próxima. Sim, Matheus, isso. O Google investe bastante ali na comunidade, né? Cara, é aquela, né? Comunidade do Google. É bem interessante mesmo. Dá para se encontrar muita coisa, né? É bem explicado, bem didático, tem bastante exemplo, né? A gente vai acabar dando uma olhada ali, é bem bacana. Beleza? Então, aqui são todos os nossos widgets. Então, vai ser basicamente lá um conjunto de bloco Lego que a gente vai montando. Isso vocês vão ver quando a gente entrar ali na parte de codificação mesmo. Vai ser algo bem intuitivo em relação à criação das telas. Beleza? Aí, só para contextualizar aqui, os nossos widgets, eles vão trabalhar em questão de árvore, né? Então, eu vou sempre criando um widget e vou colocando outros dentro dele. Então, aqui eu tenho um py, né, que é um container. Dentro desse container, eu vou colocar uma linha. Dentro dessa linha, eu coloco aqui 3 colunas.
dentro de cada coluna eu coloco um ícone, um outro container e um texto. Isso aqui é a imagem padrão ali que o próprio .dev, o Flutter.dev disponibiliza para a gente como uma árvore. Então, a gente consegue montar isso aqui como uma árvore mesmo, e dependendo do formato da árvore, obviamente eu vou chegar a aplicativos ou designs de aplicativos diferentes. Então, a gente sempre vai montar os nossos apps em função dessas árvores, então saber o que está dentro do que, o que vai estar relacionado ao que, para justamente gerar a questão de posicionamento em tela ou para gerar a questão de design de tela. Ah, mais ou menos, Matheus. Não exatamente, mas container vai ser um bloco dentro da minha tela, basicamente. Beleza? Mas depois a gente vai ver esse cara aqui em específico, daí faz mais sentido para ti, ok? Então, a gente vai ter essa árvore aqui, ok? Então, temos a árvore e a gente vai colocando elementos uns dentro dos outros. Então, vou ter um elemento pai, um elemento filho, e assim por diante. Então, criando aqui essa árvore, eu vou tendo a criação do design. Para ficar aqui um pouquinho mais claro para vocês, o que a gente tem como exemplo aqui, ó. Vejam que aqui no lado esquerdo a gente tem o aplicativo em cima, a tela de aplicativo, e aqui no lado direito eu tenho a árvore dos elementos. Então, aqui em roxo eu tenho um scaffold, que vai ser um formato específico de tela que a gente vai estar utilizando, aonde eu tenho uma app bar e tenho uma parte de container aqui, que vai ser um bloco, beleza? Então, vejam que o scaffold aqui é o roxinho. Então, toda vez que eu colocar um scaffold aqui no meu aplicativo, na minha árvore, ele vai automaticamente fazer a montagem dessa parte em roxo aqui na tela. Então, ele vai fazer uma divisão, onde eu vou ter um pedaço aqui em cima, menor, para justamente colocar uma app bar, e vou ter um outro pedaço aqui embaixo, maior, para poder colocar o que eu quiser. Então, aqui em cima eu coloco uma app bar em vermelho. Então, se eu colocar o widget de app bar, ele vai ficar aparecendo aqui essa app bar. Depois, coloco um container. Então, eu peguei um pai, que é um scaffold, criei dois filhos, e esses dois filhos eles ficam colocados dentro do pai, beleza? Aí aqui dentro desse container aqui, que é um bloco, eu coloco uma coluna. Então vejam aqui em amarelo, eu tenho uma coluna, beleza? Então uma coluna. Dentro do meu container, então, que é o pai, eu tenho filho, coluna. Então essa coluna ela vai ser encaixada dentro do container. Então veja que como o container está abaixo do scaffold, essa coluna está embaixo do container, ela só vai ficar aqui dentro dessa parte inferior, beleza? Então, essa ramificação vai justamente modelando o meu aplicativo. Daí, dentro dessas colunas aqui, uma eu coloco um texto, na outra eu coloco uma linha. Então, ele faz duas posições para uma coluna. Eu criei uma coluna, coloquei dois filhos, então a minha coluna ela tem duas posições. Numa delas, eu estou colocando uma linha, beleza? E na outra, eu estou colocando só texto. Então, vejam aqui que dessa coluna, tenho dois filhos, então vai ser uma coluna com duas posições, uma posição superior e uma posição inferior. Aqui, na superior, eu estou colocando uma linha, então estou gerando uma outra divisão, e aqui eu estou colocando um texto. Então, aqui dentro, nessa divisão, vou ter um texto. Da linha, coloco um texto e um ícone. Então, ele gera uma linha, duas posições, porque eu tenho dois filhos. Num lado, ele coloca um texto, no outro lado, ele coloca um ícone. Beleza? Então, vejam aqui pelas cores e pela modelagem da tela. Então, essa árvore vai gerar o formato do aplicativo. Essa árvore, ela vai gerar o design do nosso aplicativo. Então, saber quais são os widgets que a gente tem e saber como que eles vão se comportar dentro da nossa árvore, obviamente vai influenciar o design de trabalho dele. Hum, basicamente.
A gente sempre usa Material App no Flutter. Beleza? Making, sei lá, padrão. Ok, aqui então, essa árvorezinha aqui dos widgets vai me gerar o aplicativo. Então, obviamente que eu posso modelar essa árvore do jeito que eu quiser, certo? Mas essa modelagem aqui que vai me gerar o aplicativo. É aqui a mesma árvore, beleza? Só que com o bloquinho de texto aqui, com o bloco de código, aonde vai sendo criado. Então, eu vou sempre criando um embaixo do outro, um dentro do outro, para conseguir fazer a geração do meu aplicativo. Beleza? Então, essa tela aqui tem essa árvore, e essa árvore seria esse conjunto de código que criaria ela. Obviamente que ali é só um código exemplo para mostrar o formato, beleza? Ah, negócio feio, ok. Sim, depois eu vou mostrar para vocês, cara, beleza? Daqui a pouco, acho. Ok? Então, a gente tem que trabalhar aqui com essa arvorezinha para conseguir gerar o design dos aplicativos. Beleza, bacana. Aqui, um aplicativo, digamos assim, de verdade, né? É só um desenho bonito para vocês verem. Aqui um aplicativo de verdade, né? Onde a gente tem a árvore do nosso sistema aqui modelada em um formato de inspetor do Flutter lá dentro do Android Studio. Então, posso ver aqui os meus widgets, estão todos aqui. Então, cada um é referente a um elemento aqui da nossa tela. Então, My App, Material App, o My Homepage. Então, tudo isso aqui é o aplicativo em si, né? Daí tem o scaffold, que vai ser o nosso formato de tela, onde eu tenho app bar aqui em cima e o contexto aqui embaixo, centralizo, coloco uma coluna, vou ter o texto aqui, um outro texto, vou ter o botão. Então, vejam que tudo aqui está em uma escala, uma relação. Tá? Essa relação aqui que monta o nosso aplicativo, ou seja, a árvore aqui, beleza? Conforme eu for colocando coisa dentro da outra, aí sim eu vou montando o estilo do aplicativo, beleza? Isso aqui é o aplicativo default que vem no exemplo do Flutter, né, que é um aplicativozinho simples, onde quando você aperta o botão ele vai incrementando esse número. Então, por default, quando a gente cria um novo projeto no Flutter, ele vem com esse app aqui já montado para a gente. Beleza? Então, aqui é a árvore de widgets aqui colocados no aplicativo de verdade para vocês verem e entenderem essa relação. Beleza? Qual que é a parte boa e qual que é a parte ruim, então, de eu usar Flutter? A gente vai dizer adeus para o nosso editor de layouts, porque a gente vai fazer a edição dos layouts todos em, em código, em árvore. Então, a gente vai codificar todo o nosso design. Então, a gente não vai ter mais o editor de layout ali. A gente não vai precisar mais ficar mexendo no editor de layout para conseguir montá-lo. A gente vai fazer sempre em questão de codificação, e essa codificação aqui que vai gerar o nosso layout. Então, eu não tenho o editor de layout propriamente dito no Flutter, beleza? Então, a gente não tem o editor de layout. Acabou a frescura. Basicamente, a gente não tem esse editor, beleza? Então, óbvio, a gente estava usando lá o Android Studio, né? O Android Studio ele tem aquele editor de layout gráfico, ele tem o editor de layout pelo XML. Aqui a gente não vai ter nenhum XML, a gente vai fazer todo o código de design no próprio Dart, beleza? Então, a gente vai ter um arquivo base que a gente vai trabalhar e vai conseguir criar tudo em cima dele. Então, não vai ter aquela divisão que a gente tinha quando a gente estava fazendo um aplicativo nativo, onde a gente tinha
um arquivo para o layout e um arquivo para controller. A gente vai ter um único arquivo, um único documento que a gente vai trabalhar todos eles. Não vai mais gastar 10 GB de RAM com layout, exatamente. Beleza? E outro, né, querendo ou não, como o layout em si ele já vem, digamos assim, pronto, a gente consegue fazer um layout de uma forma muito mais simples e muito mais bonita, gastando muito menos tempo, né? Óbvio que existe toda uma questão de que a gente consegue, obviamente, fazer um baita de um layout no Android nativo. Só que o layout que a gente faz no Android nativo, ele vai ser muito mais trabalhoso, né? Ali, dentro do Flutter, a gente vai ter o Material Design e a gente vai ter que sempre se basear nele. Então, se eu quiser alguma coisa muito diferente, acaba que se complica um pouco essa característica de trabalho, né? Então, óbvio, tem suas vantagens e suas desvantagens. Não é que eu não consigo fazer um design bonito no Android Studio. Consigo, mas normalmente eu tenho uma dificuldade muito maior em fazer isso. O Flutter também vai servir para a parte de animação, sim, David. Lá dentro do nosso site aqui, do Flutter Dev, eu tenho toda uma parte de animação e movimentação. Então, tenho os widgets para fazer isso. Então, posso olhar aqui e pegar todos os widgets que são relacionados à animação e à movimentação. Beleza? Então, tem bastante widget relacionado a essa parte. Beleza? Então, deixa eu passar isso aqui no chat. Então, tem uma quantidade bem grande para trabalhar. Só que isso aqui seria um widget mais complexo, né? Os widgets básicos, que são os mais simples, são fáceis de mexer, os de animações são um pouquinho mais complexos de mexer, mas dá para trabalhar bem fácil com eles. Eu mandei só para o Leonardo, sem querer, agora tá aí, vocês, se quiserem dar uma olhada. Basicamente, Matheus, basicamente, é o famoso ponto fácil para mim. Na questão de design, quem não tem muita familiaridade com um par de XML ou de montagem de layout propriamente dita, é muito mais simples trabalhar com Flutter do que trabalhar com o Android nativo, né? Mas, como eu disse, dá para fazer muita coisa muito boa no Android nativo, né? Só que necessita-se de uma abordagem de tempo maior. Você gasta mais tempo para fazer, você precisa ter, entre aspas, mais habilidade também para fazer. O Flutter, você não precisa de muita habilidade de layout para conseguir fazer alguma coisa bacana. Na verdade, vocês vão ver, a gente vai fazer um código ali de, sei lá, umas 10 linhas e vai ficar lindo. Então, mas é bem legal, assim, para começar. Então, vamos dizer adeus ali para o nosso editor de layouts. Né? Aqui o catálogo do Widgets, que eu já tinha mostrado, já tinha aberto ali para vocês, passei o link ali também. Então, esses catálogos vocês devem dar uma olhada ali, beleza? A princípio, sim, David. É para dar certo. Beleza? Então, a gente consegue fazer as coisas bem bacanas. Obviamente que, né, eu não tenho um editor de layout, mas eu tenho aqui o flutterstudio.app, que é um site onde eu consigo trabalhar com a montagem de layouts, caso eu queira. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar. Acho que está aqui. Isso, boa. Então, olha só. Aqui é o meu flutterstudio.app. Então, eu posso, caso eu queira, modificar aqui algumas coisas, posso mexer no meu sistema e ele vai me dar o source code. Então, posso pegar esse source code, jogar lá para dentro da minha ideia de programação, né, e seguir. Então, eu posso, caso eu queira, né, ir montando aqui algum tipo de sistema. Eu posso montar aqui dentro alguma coisa, ok? Não é obrigatório, obviamente, eu usar isso aqui, mas é uma possibilidade que eu tenho de fazer utilização desse cara. Então, um sistema online que eu posso aqui trabalhar
o meu design. Então, posso vir aqui trabalhar, não é normalmente a ideia, mas tenho essa possibilidade. Fiz aqui, fiz as mudanças, coloquei as coisas aqui, ele vai me gerar o código fonte para aquele sistema que eu montei. Então, eu tenho sim um editor de layout, entre aspas, mas eu não sou obrigado a usar ele. Eu posso trabalhar isoladamente lá dentro do meu código. Ok? Então, aqui só para vocês verem, se vocês quiserem testar, brincar. Isso aqui é até interessante, às vezes, para a gente entender os widgets, né? A gente colocar aqui alguns widgets, ver como é que ele se comporta na tela. Óbvio que eu posso fazer isso em código, às vezes é até mais interessante, mas eu posso gerar uma comparação, posso vir aqui, posso fazer meu código, ver o que acontece. Aqui, obviamente, tem sempre uma questão dele gerar algum tipo de código inútil que eu não precisaria gerar, né? Não é 100% otimizado, mas é uma ferramenta bem interessante que dá para se trabalhar e se fazer alguns testes caso venha a ser necessário. Beleza? Vamos voltar aqui. Sim, o web. O web, aquele ali. É esse site aqui, ó. O flutterstudio.app. Deixa eu voltar aqui, pegar o linkzinho. Aí no chat para vocês. Então, ele é o web, totalmente web. Se vocês quiserem, dá para dar uma brincada. A princípio não precisa, tá, galera? A ideia, teoricamente, é não necessitar desse tipo de ferramenta. Mas a gente tem uma ferramenta de montagem de tela, de montagem de layout aqui, e é totalmente free, totalmente online. Então é bem bacaninha assim para dar uma brincada, dar uma olhada. Beleza? Então, para vocês darem uma testada se quiserem. Tranquilo? E daí, né, vamos, antes de começar a fazer as coisas em Flutter, propriamente dito, a gente vai dar uma olhadinha na parte de Dart, né, só para tirar algumas questões ali para vocês verem como é que é, para eu mostrar algumas coisas ali para vocês. Então, tem aqui o Dartpad, que vai ser um compilador online de Dart. A gente vai usar esse carinha aqui para testar algumas coisas ali e ver algumas características do Dart para a gente poder trabalhar no nosso Flutter. Então, antes da gente fazer aplicativo propriamente dito, vamos entrar aqui no Dartpad para a gente dar uma analisada no Dart. Então, estou aqui com o dartpad.org. Tá lá. Beleza? Está o linkzinho aí para vocês. Toda vez que vocês entrarem, ele vai vir com esse código aqui pronto, né? Não é isso que a gente quer, mas aqui vocês podem ver que ele vai ter um formato bem padrão, né? Void main, for, print, então vou trabalhar com elementos já padrões da gente. Sim, é uma mistureba de Java com Python com JavaScript. Ele é bem parecido com JavaScript e Python, né? Mas uma linguagem não... Inicialmente, realmente, ela pode ser meio esquisita, mas eu acho que é uma linguagem relativamente até que fácil, Júlio. Óbvio, né? Depende, né? For comparar com Assembly, tudo é fácil, né? Se eu for pegar um Python da vida, tem suas características, mas toda linguagem tem. Mas é uma linguagem, acho que até que bacaninha de se trabalhar, não é nada absurdo, né? Mas, justamente por ser alguma coisa um pouco estranha, né? A gente não está acostumado e tudo mais, por isso que vamos dar uma olhada aqui primeiro, ver alguns detalhezinhos relacionados a ela, depois a gente entra lá para montar um app mesmo, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, é um compilador online, é um sistema online, uma ideia online, para a gente poder fazer a utilização desse Dart, beleza? Eu posso clicar aqui em alguma coisa, ele vai aparecer a documentação dela, então quando eu clico no Void, ele mostra a documentação relacionada ao Void, desculpa, ao main, o Void main do ponto Dart.
Se eu clicar aqui no print, por exemplo, ele vai mostrar como que essa função print funciona. Ela printa. Então, eu tenho um sisteminha aqui de documentação, conforme a gente vai usando as funções, eles vão aparecendo aqui. Vou codificando aqui desse lado. Toda vez que eu der um run, aqui no console vão aparecer as informações que deveriam aparecer aqui. Beleza? Então, nada demais ali, eu só tenho um for, vou tirar esse for daqui para a gente testar algumas coisas iniciais. Então, primeiro, antes de tudo, né, comentei com vocês lá em relação a variáveis, né? Aqui a gente vai trabalhar com variáveis normais, né? Então, vou ter aqui um int, vou falar um int idade, por exemplo, que vai receber 20. Vou criar aqui também uma string nome, que vai receber, sei lá, Mário. Beleza? Aqui no caso, string, a gente trabalha com uma aspa só. Beleza? Então, tem aqui um int idade e uma string nome. Então, obviamente, tudo que for inteiro, a gente trabalha aqui com uma variável do tipo int. Tudo que for texto, a gente trabalha aqui com o tipo string. Beleza? Base. Pronto. Não, mentira, vamos deixar Mário. Beleza? Aqui, printar as paradas. Então, vou printar a idade e printar o nome. Beleza? Então, a princípio é para funcionar isso aí. Quando eu dou o run, aparece aqui 20 e Mário. Beleza? Então, temos uma padronização aqui para trabalhar com as nossas variáveis. Beleza? Uma coisa aqui, obviamente, que vocês sabem, eu posso renomenclar. Então, posso pegar o nome ali e colocar um outro nome. Vit. Beleza? Vou dar um run. Então, eu vou subscrever, isso funciona normal, tá? Uma coisa aqui que talvez vocês possam olhar seria isso aqui. Por exemplo, eu vou jogar um valor inteiro dentro dessa variável string. Isso aqui gera um erro para a gente, ó. Aqui aparece que tem um erro, justamente porque o tipo string não pode receber um valor inteiro. Isso aqui é interessante porque existe dentro do Dart um tipo específico, que é o tipo dinâmico. É esse tipo dinâmico aqui. Quando eu troco, então, a variável do tipo string para esse tipo dinâmico, vejam que o erro, ele some. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu vou printar primeiro o nome. Opa. Antes de eu modificar para 30, eu vou printar de novo. Então, olha lá. Ele apresenta primeiro a string e depois ele apresenta o valor inteiro 30. Então, se eu criar a variável do tipo dinâmico, eu posso ficar trabalhando com vários tipos de variável, né? Então, se eu crio inteiro, ela tem que ser obrigatoriamente do tipo inteiro, eu tenho que colocar um valor inteiro. Se eu crio ela do tipo string, obrigatoriamente eu tenho que colocar um texto dentro dela. E se eu criar ela no formato dinâmico, eu posso colocar qualquer coisa lá dentro. O sistema ele vai se virar para ficar alterando o tipo do meu formato. Beleza? Meu Deus. Vai ter tudo dinâmico. Lembrem-se de uma coisa, né? Isso aqui é interessante, mas isso aqui é uma desgraça, né? Em questão de otimização, em questão de memória e tudo mais, isso é o pior tipo de coisa que você pode fazer. Né? Até comparando com Python, Python é tudo dinâmico. Por isso que Python é pesado, por isso que Python é, entre aspas, lento, comparado a uma linguagem de mais baixo nível, uma linguagem mais específica. Óbvio que Python é fácil, né? Você não precisa nem saber programar para programar em Python, você pode ser uma batata e faz as coisas em Python. Né? Agora, para você programar alguma coisa que preste,
você tem que entender todas as características de otimização. Então, é legal você ter essas características dinâmicas quando você vai trabalhar com muita questão de variável que não tem formato, ou você quer tentar gerar algum dinamismo em relação a algumas variáveis, mas isso que gera uma característica de performance muito pior do que você saber fazer a parada corretamente, né? Bom, linguagem de programação, beleza? Ok, pessoas? Então, tomem esse cuidado. Óbvio, é interessante, são características ali que a gente pode trabalhar, mas não é para se usar à torto e direito. Esse tipo de característica aqui é mais para especificidades, beleza? Então, tenho isso aqui. Uma outra coisa que é também bastante, digamos assim, padrão no Dart, que a gente vai usar bastante, é a questão das listas, né? Então, posso criar aqui uma lista de nomes, né? Essa lista de nomes, eu sempre vou trabalhar ela com o meu colchetes. Então, posso colocar aqui uma lista de nomes. Beleza? Então, posso trabalhar com isso, posso printar a lista aqui. Então, quando eu printo essa lista aqui, ele vai mostrar todo mundo de uma vez. Obviamente que essa propriedade de lista aqui, dentro da, entre aspas, variável ali, eu vou poder gerar um add, eu posso adicionar mais alguma coisa, eu posso adicionar aqui o júnior, por exemplo, e vou ter também a característica de remove. Então, posso remover eu dali. Então, quando eu printar the run, vejam lá que o eu sumiu e entrou o júnior. Então, tem essa característica aqui de lista também que eu posso estar trabalhando. Vai ser, entre aspas, ali um tipo vetor ali que a gente pode trabalhar, beleza? Aqui, o que eu posso também fazer? Eu posso, por exemplo, ao invés de adicionar um nome, eu posso adicionar um valor inteiro. Então, a minha lista, ela é para qualquer tipo de dado. Se eu quero que a minha lista ela seja específica para um tipo, eu vou vir aqui e vou colocar o tipo dela. Por exemplo, int. Vejo aqui que já gerou erros em relação às strings que eu estava colocando. Eu posso vir aqui e colocar o tipo string, daí vai gerar um erro em relação a esse inteiro que eu vou estar colocando. Então, posso, caso eu queira, gerar a definição de um tipo específico de valores que eu posso colocar dentro dessa lista. O interessante da lista, obviamente, é os métodos que eu vou ter em relação a ela. Beleza? Então, isso aqui acaba sendo bastante usado e bastante interessante para a gente, essa característica de gerar listas. Isso, óbvio, vem de muitas linguagens de programação. Qualquer um dos dois, David. Na verdade, eu vou usar o VS Code. Eu vou montar no Android Studio o ambiente, mostrar para vocês que dá para fazer, mas eu vou codar no VS Code mesmo, que eu acho que é mais interessante. Você prefere de verdade o Android Studio? Ah, tá. Bacana. O Android Studio, ele é pesado pra cacete, né? Mas ele tem bastante ferramenta interessante que dá para trabalhar. Eu vou fazer no VS Code só para ser diferente, né? Porque, teoricamente, como você já conhece ali o Android Studio, vamos trabalhar ali no VS Code só para ver as diferenças, mas não tem problema nenhum codar ali no Android Studio, né? Dá para fazer em qualquer uma das duas plataformas. Beleza? Então, tá. Então, mais uma coisinha aqui interessante do Dart para a gente olhar, né? Aqui, então, questão de variável normal, tem aquele tipo dinâmico que eu posso usar, essa questão das listas, que é bacana, é interessante para a gente trabalhar.
E a questão das classes também, eu posso criar classes aqui no sistema. Então, eu vou acabar trabalhando com várias classes. Vamos criar uma classe aqui, sei lá, usuário, beleza? A classe em si, eu posso, obviamente, dentro dessa classe, colocar métodos, colocar variáveis e posso colocar ali um construtor, né? Construtor, destrutor, toda característica de orientação objeto normal. Posso herdar coisas de uma classe, eu uso extend, então é bem normal, bem padrão ou bem relacionado ali ao Java. Né? Então, aqui eu tenho toda a característica de classe que eu posso criar. Então, vou criar aqui, como a gente está trabalhando ali com nome e idade, vou criar aqui uma classe do tipo usuário, beleza? Onde eu vou ter uma string nome, que vai receber, sei lá, João, beleza? E vou ter aqui um int idade, que vai receber 20. Okay? Então, tenho esses dois atributos ali dentro da minha classe, tem essas duas variáveis ali. Posso ter aqui um método, então eu vou fazer um método, sei lá, login, okay? E toda vez que eu chamar esse cara, ele vai printar deu boa, beleza? Então, posso ter isso aqui. Então, tenho aqui um método e tenho aqui os atributos. Então, aqui no nosso main, a gente poderia usar esse cara. Então, como que eu vou usar ele? Eu vou usar ele criando o tipo usuário, vou criar uma variável desse novo tipo que eu acabei de criar, então vou criar aqui o usuário underscore 1, beleza? Isso aqui vai ser igual a um usuário, beleza? Aí vocês vão olhar, putz, mas isso aqui, será que vai dar tudo certo? A princípio, mais ou menos, né? Porque a ideia ou o ideal é sempre que eu tenha um construtor aqui, beleza? Não posso, caso eu queira, trabalhar com esses atributos estáticos aqui dentro da minha classe, mas eu posso passar isso aqui como parâmetro. No caso do usuário, seria mais interessante até passar como parâmetro. Então, toda vez que eu for criar esse formato, toda vez que eu for criar a classe, for criar o objeto dessa classe, o que eu faço? Eu vou instanciar esse objeto com esse tipo que eu acabei de criar. Se eu tiver um construtor, o que eu posso fazer? Com esse construtor, eu posso passar ali um conjunto de parâmetros, passar um conjunto de elementos para trabalhar. Vou criar ali um construtor só para ficar mais correto, digamos assim. Sim, vou criar o construtor ali dela. Calma lá. Aqui no caso do construtor, quando a gente for criar, o construtor ele vai ter o mesmo nome da classe, beleza? E aqui, como exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou passar dois parâmetros, tá? Vou passar uma string n e vou passar também um int i, beleza? No caso, então, o que eu vou fazer aqui? Um dis.nome vai receber o n, um dis.idade vai receber o i. Então, esse objeto aqui, na minha criação em relação a ele, ou seja, no meu construtor, eu vou colocar o nome e vou colocar a idade. Então, aqui eu não precisaria mais ter eles já instanciados, vou instanciar eles aqui em cima. Então, João e 20. Opa. Beleza? Então, dá para trabalhar dessa forma aqui. Daí, quando eu for printar aqui, por exemplo, posso printar o usuário underscore 1, ponto nome, beleza? Posso printar o usuário underscore 1, ponto idade. Opa, o que eu fiz lá?
Ah, erro de digitação. Usuário. Boa. Beleza? Então, erro de digitação ali, my bad. Então, eu vou ter acesso aos parâmetros que estão dentro dessa classe. Posso também aqui fazer o usuário _1 ponto login. Aqui é bacana na plataforminha, ó, vejam que ele já tem um mínimo de um IntelliSense que a gente poderia trabalhar também. Então, vai aparecer lá um deu boa, João 20 e deu boa. Beleza? Aqui, óbvio, esse método que a gente criou, ele poderia trabalhar de duas formas. Eu estou aqui trabalhando no print dele. Eu poderia trabalhar com return. Beleza? Eu posso, obviamente, retornar valores. Normal. Eu vou retornar uma string aqui. Beleza? Então, toda vez que eu chamar o usuário ponto login, eu vou, na verdade, printar ele. Eu poderia fazer isso aqui. Aqui deu boa 2, só para vocês verem. Return. Outro erro de digitação lá. Agora, sim. Beleza? Então, posso trabalhar tanto com funções, com métodos do tipo void, como posso trabalhar com os retornos. Então, não tem problema nenhum, funciona da mesma forma. Beleza? Então, 2 errinhos de spell ali. Valeu, Tomás. Obrigado. Vi agora. Uma outra coisa aqui do Dart, que isso é um pouco estranho, mas né, é importante eu mostrar isso para vocês, é isso aqui. Aqui eu estou trabalhando com um método, né, que faz um retorno. Ele só faz esse retorno, correto? Então, ele não faz mais nada além daquele retorno. Então, quando eu estou trabalhando com um método que só tem um retorno, eu posso fazer ele de uma outra forma. Eu posso fazer ele assim. Eu vou colocar aqui um deu boa 3. Beleza? Vou dar um run. Opa. Aqui. Beleza. Vou dar um run. Não tinha tirado a chave. Então, quando eu faço dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um método ou uma função que retorna alguma coisa. Então, isso aqui é uma forma do Dart de gerar um retorno. Só que, obviamente, isso aqui serve para métodos ou funções que têm apenas o retorno como característica. Então, eu posso fazer um return normal, né? Criar a função, gerar o return de alguma coisa, ou eu posso fazer o return desta forma aqui. Isso aqui vai ser um return desse método, dessa função. Estou mostrando isso aqui para vocês, não porque vocês são obrigados a usar isso, mas porque muito código acaba usando essa característica, muito desenvolvedor acaba usando isso aqui, então vocês podem acabar esbarrando em algum lugar que use isso e vocês podem acabar não sabendo. Então, isso aqui, na verdade, é um método com retorno. Então, se ele só for retornar alguma coisa, eu posso retornar dessa forma. Não preciso ter o return propriamente dito. Eu retorno com igual menor. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é uma outra forma de gerar return. Então, é a mesma coisa, tá, galera? Isso aqui, só vou deixar embaixo aqui, para vocês verem, seria a mesma coisa, uma com a outra. Então, seriam aqui duas formas de a gente gerar um único return. Beleza? Então, dá para fazer assim, ou dá para fazer assim. Isso aqui é o mais normal que vocês vão encontrar, tá? Dá para fazer desta forma. Beleza? Sim, dá para fazer passagem de parâmetro também aqui. Exatamente. Se quiser passar algum tipo de parâmetro aqui dentro dessa função, então, sei lá, um nome ali, como o Júnior falou, daria para fazer. Então, aqui
print name, por exemplo. Daria para fazer isso também. É uma forma um pouco diferente, digamos assim, de trabalhar, né? Não sei se vocês estão habituados a ver isso ou não, né? Mas por isso, esse comentário ali para vocês darem uma olhada. Vocês viram que é bem uma junção de Java com JavaScript, com Python, com um monte de coisa. Então, é bem interessante. Beleza? Então, basicamente, isso aí do nosso Dart. Dá para passar função como parâmetro? Você diz passar, fazer isso aqui, Matheus? Tipo isso? Função de parâmetro? Eu não sei se eu entendi o que você quer, mas... Tá, beleza. Tranquilo? Então, aqui é só uma geralzinho para vocês darem uma olhada no Dart, alguns pontos interessantes do Dart para vocês olharem, beleza? Então, se vocês quiserem programar alguma coisa, testar alguma coisa, tem aqui o Dart Edge online ali, tudo bonitinho para trabalhar. Ok? Tranquilo? Vou voltar lá onde eu estava. Aqui. Beleza. Ok? Então, esse aqui é o nosso Dart. Beleza? Daí, agora, o que a gente vai bisoiar? Agora a gente vai ali para instalação do Flutter propriamente dita. Beleza? Então, aqui agora a gente vai instalar, o Flutter vai fazer a parte de instalação. Primeira coisa aqui, na parte de instalação do Flutter, é que a gente precisa baixar o Flutter, beleza? Então, tenho um arquivo do Flutter que eu preciso baixar, na verdade são vários arquivos, né? Eu vou baixar aqui pelo install, né? flutter.dev.getstartedinstall, vou ter o arquivo que eu vou baixar lá, e daí, depois disso, eu vou descompactar esse arquivo numa pasta de fácil acesso, por exemplo aqui, c:/android/flutter, beleza? Ou c/flutter direto. Isso aqui é importante, não instalar ele ou não colocar ele em um diretório, como por exemplo arquivos de programa, porque ele vai adquirir privilégios, então sempre deixar fora de pastas que requiram privilégio, beleza? Aí a gente vai colocar o Flutter Bean na variável path aqui do Windows, para ele entender, e depois a gente vai testar esse Flutter para ver se deu tudo certo com a nossa, entre aspas, instalação. Beleza? Então, a ideia é a gente gerar a instalação dele agora. Então, tá aqui. Beleza? Vocês estão vendo aí minha tela completa, certo? Acredito eu que sim. Estão vendo minha tela aí, né? Tela. Sim, beleza. Então, tá. Mesmo wallpaper de sempre. Screamer. Então, bacana. Então, olha lá. O que eu tenho aqui? Aqui no caso eu já coloquei o Flutter aqui dentro do meu C, beleza? Então, dentro do C, eu já baixei lá o Flutter do site, já coloquei o Flutter aqui. O Flutter vai ser aqui um conjunto de arquivos, beleza?
Então, ele já está colocado lá. Só um pouquinho, André. Pera lá, pera lá. Cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui eu instalo. Beleza? Então, aqui no install, aproveitando, ó, tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux. Então, tem todo um tutorial aqui, tá, galera? Então, caso vocês queiram fazer a instalação dele para algum outro sistema operacional, dá para seguir aqui o tutorial, beleza? Então, baixei esse cara aqui, tá? Esse é o nosso SDK do Flutter. Já baixei, já dissipei ela, que obviamente não ia ficar baixando aqui durante a nossa aula, durante a nossa gravação, porque senão ia levar muito tempo. Então, já coloquei ela lá no nosso C e todo aquele passo a passo ali que está no slide está aqui também, beleza? Então, tem esse nosso install aqui. Então, olha lá. Eu tenho aqui dentro, então, da pasta Flutter, um conjunto de documentos, obviamente. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, no Windows, né, pegar esse caminho aqui do bin e colocar lá nas variáveis de ambiente, beleza? Então, vou vir aqui e vou editar as variáveis de ambiente, beleza? Vou vir em propriedades do sistema, variáveis de ambiente, vai abrir aqui para a gente as variáveis, beleza? Então, tem as variáveis de usuário, tem as variáveis do sistema. Eu vou colocar, então, esse caminho aqui, no meu caso é cFlutterBin, no caminho de vocês pode ser diferente, tá? Vou colocar esse cara dentro das minhas variáveis de sistema, beleza? Então, vou vir aqui no path, beleza? Nas variáveis de path, vou dar um editar, e aqui, na verdade, eu já tenho, né? Então, posso vir aqui, dar um novo e colar a minha variável do Flutter, beleza? Então, coloco no path aqui do sistema, ok? Então, a princípio, tenho acesso ali ao Flutter. Ok, galera? Então, teria esta possibilidade. Ou, né, se vocês quiserem, também tem o path aqui do usuário, beleza? E no meu também está no path do usuário. Então, seria só acertar aqui as variáveis de ambiente. Beleza? Dou um ok. Ok, então, a princípio está tudo certo, tudo correto, né? Com as variáveis de ambiente ali. Então, já está tudo tranquilinho, meu Flutter está aqui. Já fiz o processo de colocar ele na variável de ambiente. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui um prompt de comando e posso dar aqui o Flutter --version. Então, para ver a questão da versão do Flutter. Ali, às vezes demora um pouquinho. Vamos lá. E daí, ele vai aparecer ali para mim a versão do Flutter. Beleza? Então, ele achou aqui, diz que tem uma nova versão que eu posso baixar, já, que eu posso dar upgrade. Então, ele mostra aqui, então isso, caso eu faça e esteja tudo correto ali com a minha instalação, isso aqui vai aparecer, beleza? Aí o que eu posso fazer aqui também é dar um Flutter Doctor para ter uma relação das coisas que o Flutter tem. Então, o version ali é só para ver versionamento, e esse Flutter Doctor, ele vai ser uma forma ali de análise do Flutter. Então, ele vai fazer vários cheques ali para ver se está tudo correto o Flutter. Então, primeiro eu dou um menos version para ver se eu não tenho nenhuma atualização, se está tudo corretinho, depois eu dou um Doctor ali e ele vai mostrar para a gente o que falta fazer. Então, aqui no caso, eu dei o Flutter Doctor. O que ele está mostrando aqui? Que tem um monte de errinho. Por quê? Como a gente está montando agora o ambiente,
ainda faltam coisas para a gente fazer. Então, o Flutter está funcionando, está instalado aqui agora, só que a gente também vai ter que pegar e gerar ali algumas configurações no Android Studio e, caso a gente queira trabalhar com o VS Code, no VS Code, beleza? Então, o que ele está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando que falta fazer coisa no Android Studio, que é o que a gente vai fazer em sequência, e falta fazer coisa no VS Code, que é o que a gente também vai fazer, beleza? Então, quando eu dou o Flutter Doctor aqui, ele vai mostrar para a gente o que está faltando. E aqui também ele está mostrando, por último, que não tem nenhum dispositivo conectado. Então, como o meu celular não está conectado, como eu não tenho um emulador levantado, ele dá aquilo ali, beleza? Então, esse primeiro Flutter Doctor que a gente deu, tem alguns erros, não tem problema nenhum, que agora a gente vai nas ferramentas, fazer as configurações, daí a gente dá o Flutter Doctor de novo, vocês vão ver que vai passar todos aqueles erros. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu já estou com o Android Studio aqui aberto, também já estou com o VS Code aqui aberto, beleza? Vamos primeiro aqui no Android Studio, tá? Aqui, obviamente, é a página inicial do Android Studio ali, beleza? Eu vou vir aqui em configurações, aqui embaixo, e vou vir em plugins, beleza? Vamos ver em configurações plugins. Ele vai abrir a tela de plugins para a gente, beleza? Então, essa tela de plugins aqui, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pesquisar por Flutter. Opa. Deixa eu carregar aqui. Vou vir aqui e vou procurar por Flutter. Beleza? Então, vai aparecer aqui o plugin do Flutter, esse plugin inicial, que vem justamente do flutter.dev, é ele que eu vou instalar. Então, ele vai falar aqui que esse plugin, ele também vai precisar do plugin do Dart para funcionar. Então, quando eu instalo o plugin do Flutter, ele já automaticamente puxa a necessidade de eu ter o plugin do Dart, ok? E aqui, no caso, ele pergunta, você quer instalar esse cara também? Sim, quero, então vou dar um ok. No caso, ele vai instalar para a gente tanto o plugin do Flutter quanto o plugin do Dart, beleza? Aqui ele pede para reiniciar a nossa IDE, vou dar um restart aqui. E depois que a gente tiver aquele plugin ali, vocês vão ver que vai aparecer uma nova informação no Android Studio. Vai aparecer a possibilidade de eu criar um projeto em Flutter. Beleza? Então, Android Studio abrindo aqui. Viram? Por isso que eu já tinha deixado aberto anteriormente. Tanana. VS Code abre mais rápido, isso é fato. O meu PC é ruim, né? Vocês sabem. Olha só, agora o Android Studio ele tem essa opção aqui, ó. Eu tinha só a opção de projetos novos com o Android Studio, agora eu tenho essa opção aqui também, de criar um novo projeto em Flutter. Então, posso codar com o Android Studio sem problema nenhum, só que eu tenho que ter os plugins, tanto do Dart quanto do Flutter. Daí, a partir do momento que eu coloco esses plugins, eu posso usar aqui o Android Studio para fazer as minhas aplicações. Só que daí toda vez que eu for fazer a aplicação, tem que vir aqui em Start a New Flutter Project. Daí ele vai inicializar um novo projeto de Flutter, beleza? Então eu posso criar um aplicativo, um plugin, um package ou um module, beleza? Então aqui também todas as características do projeto, tudo é normal, beleza? Cases, então teria a possibilidade aqui de trabalhar com o Android Studio. A outra possibilidade que eu tenho é trabalhar aqui com o VS Code,
VS Code também vai ter a característica de eu ter que colocar as extensões. Então, aqui na barra lateral, eu tenho o último ícone, que é o ícone de extensões. Ele vai rapidamente abrir. Vejam que até o meu VS Code é um pouco lento. Vou colocar aqui também o Flutter. Ele vai aparecer aqui Flutter. Beleza? Vou pedir para instalar isso. Vai aparecer aqui, ó. Eu posso codar em Flutter e tudo mais. Ele vai gerar a instalação ali para gente. Beleza? Instalado, bacana. Se eu quiser conferir, eu posso procurar aqui o plugin do Dart também. Vejam que o plugin do Dart ele já vai estar instalado. Então, se eu instalar o plugin do Flutter, ele automaticamente aqui instala o plugin do Dart para gente. Beleza? Então, procuro lá o nosso Flutterzão e boa. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir de novo o nosso prompt e vou rodar ali novamente o Flutter Doctor. Então, vejam lá aqui, aqueles dois erros em relação ao Android Studio ou VS Code agora não existem mais, beleza? Justamente porque a gente ajustou eles aqui, beleza? Então, isso aqui já está resolvido. Então, é só gerar ali os plugins, as extensões e boa, beleza? Aqui, pode ser que ele também tenha essa característica de licenças, beleza? E ele indica para a gente fazer esse comando. Não é para de todo mundo aparecer, mas caso apareça, dê lá o comando do Flutter Doctor, menos Android Licenses. Ele também vai resolver aquele carinha lá. Beleza? Então, aí toda a instalação fica dominada. Beleza? Então, tem a possibilidade de tanto trabalhar aqui no Android Studio quanto no VS Code. Ambos funcionam tranquilamente. Beleza? Então, um dos dois é funcional para a gente trabalhar nesse momento. Enquanto isso, vou esperar aqui para ele terminar o processo. Esse aqui, ó. Doctor menos Android License, que é esse código aqui, ó, que ele pede aqui em cima. Beleza? Caso alguma licença não esteja aceita. Beleza? Então, tá. Então, esperar ali. Meu Android Studio sempre entra direto no último projeto. Como faz bem? Você só fecha o projeto. Então, você vai lá em File, Close Project, e daí ele vem para essa telinha aqui. Mas você também tem a opção de configurações de plugin lá. Aqui, ó, no Android Studio. No Android Studio aqui, você pode ir por configuração e plugin, ou File, Settings e Plugins. E daí você vai por dentro do projeto. Não precisa sair dele. Beleza? Então, dá para ir por qualquer um dos dois. E se você não quiser o teu último projeto, só dá um Close Project.
mas pela tela de início, configure e plugins, e pela tela padrão, se você tiver Files, Settings e Plugins. Beleza? Depois, Flutter Doctor e Alegria. Vou trocar a tela aqui. Beleza? Então tá. Pelo VS Code tem como emular o celular? Ou dá para fazer os dois, Eduardo. Tanto usar o emulador, quanto usar o teu próprio celular. Beleza? Qualquer um dos dois funciona. O Matheus respondeu ali embaixo já, com qualquer um dos dois. Exatamente, você usa ali um emulador do próprio Android Studio e segue o barco. Beleza? Então, ambos funcionam. Até aproveitar aqui, de mostrar isso. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, olha lá. O que eu tenho de opção aqui também? Posso pegar aqui no CMD e fazer um Flutter Emulators. Ele vai mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho um emulador, no caso é o emulador que está criado lá pelo Android Studio, e ele não está rodando, beleza? Eu posso vir aqui e conectar o meu celular também. Ele vai mostrar mais uma coisa. Então, deixa eu coisar aqui. Flutter Emulators. Não pegou? Agora acho que vai. Vamos, tio. Conhece? Pipipi. Nossa. Tá focado assim. Tá. Vai dar. Você tem que baixar a extensão lá, mas dá. Agora não. Meu cabo tá pipocando aqui, mas não tá conectando. Depois eu dou um bisu. Mas você pode usar tanto o teu celular quanto os emuladores. Beleza? Meu Deus do céu, tem um monte de mensagem aqui. Estou usando update. Show. Essa falando nada com nada no chat. Beleza. Então, tenho os emuladores aqui, eles vão aparecer. Obviamente, aqui só vão aparecer os emuladores que você já criou lá no Android Studio, então dá para criar vários emuladores diferentes, ou você pode usar o teu celular, beleza? Aqui, caso eu queira, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa opção aqui para dar um launch no meu emulador. Então, posso abrir ele lá pelo próprio Android Studio, ou posso dar um run nele por aqui. Então, para dar um run ali no emulador, dou um Flutter Emulators, daí dou um --launch no
meu emulador. Eu coloco o ID do emulador que eu tenho. Beleza? E aqui, meu código é esse Android Acceleration, blá, blá. Beleza? Então, dá para abrir o emulador por aqui. Primeira vez que você for abrir ali, ele vai demorar, obviamente. Sempre demora, né? Porque é um emulador de sistema operacional que vai estar abrindo ali no teu sistema. Ah, moça. É... Estranho. Tem que ver isso aí depois, Eduardo. É para não parecer. Escolha qual opção, Flutter. Se você for pelo Android Studio lá, William, você vai usar o Flutter Application, a primeira opção. Beleza? Se você for criar o projeto e codar pelo Android Studio mesmo. Você pode abrir o projeto, abrir o emulador, tudo pelo prompt aqui. Né? Se você quiser, tem umas integrações que você consegue fazer lá com o teu VS Code depois também. Mas se for usar o Android Studio, cria um Flutter Application. Beleza? Mostra como compila. A princípio, a gente vai compilar aqui pelo prompt mesmo, Tomás. E depois a gente vê como é que a gente automatiza lá o VS Code. Né? A princípio, a gente vai usar o VS Code só para codificar e vai usar aqui o prompt para compilar ele. É só apertar R. Beleza? Ok. Então tá. Então, eu posso abrir o emulador ali, né? O emulador que eu quero. E aqui pelo prompt eu também vou ter outras possibilidades. Então, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Beleza? Ali eu vou ter também o Flutter Create. Então, aqui, essa função ela vai criar um projeto. Só vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui na minha área de trabalho. Beleza? Então, vou dar aqui um Flutter Create. Primeira underscore app. Eu vou dar aqui um Flutter Create. Primeira app. Ele vai criar tudo aqui para gente. Vejam que ele criou aqui, ó, a pasta da primeira app. Beleza? Então, posso criar por aqui, se eu quiser, o meu projeto. Na verdade, eu venho aqui, só dou um Flutter Create, coloco o nome da app que eu quero e vem aqui e criou o projeto para a gente. Ele criou uma pasta aqui com todos os arquivos do projeto. Então, aqui pelo prompt mesmo eu consigo criar. Beleza? Ele roda o Flutter Doctor de novo, né? Então, toda vez que eu criar um projeto, ele vai acabar fazendo isso, né? Então, daí, se eu entrar, que ele até indica para a gente, se eu entrar aqui dentro do minha primeira app e der um Flutter Run, ele vai rodar o nosso código. Obviamente que daí eu tenho que ter o emulador aberto, beleza? Então, se eu der aqui um CD na minha primeira app, ele der um Run, ele vai rodar ali o nosso projeto. Sim, Matheus. Beleza?
Aqui, daí, só para a gente dar uma olhadinha, eu abri aqui a pasta da primeira app, beleza? E a gente tem aqui um conjunto de arquivos, beleza? A gente tem aqui algumas pastas, tem ali o Dart Tools, tem EDA aqui, tem o Android, tem o iOS. Então vejam que, querendo ou não, aqui a gente vai ter um conjunto de arquivos que a gente vai ter. A gente tem aqui também a nossa lib, que é o nosso main.dart, beleza? Eu testo aqui, então, sempre que a gente criar um projeto, ele vai fazer a criação de todos desses arquivos. Então, ele já está criando aqui o sistema, visivelmente, né? Multiplataforma, né? Android e iOS ali. Já vemos isso aí, Tomás. Já mostro para vocês, só um pouquinho. Primeiro eu vou mostrar aqui no emulador, depois eu mostro no celular mesmo. É porque, na verdade, se o meu celular não está rodando, não vou conseguir mostrar para vocês. Tem que fazer ele subir primeiro, daí eu mostro ali para vocês, beleza? Mas já mostro lá. Tá bom? Vou pegar aqui meu Dart, jogar para cá. Opa. Puxar aqui. Então, olha só. Só para a gente dar uma olhada inicialmente, nesse primeiro projeto que a gente criou, vejam que ele já vem com um conjunto de código. 80% do que está aqui é comentário, né, como vocês podem ver. Mas esse primeiro projeto que a gente tem aqui, ele é um projeto bem simples. Deixa eu mudar a tela aqui. Bem simples que mostrando certo? Sim. E tem aqui um main, beleza? Esse main ele vai aqui para uma run app, que é justamente um elemento obrigatório que a gente vai ter, né, para rodar o nosso aplicativo dentro do Flutter, e ele vai chamar esse nosso MyApp aqui. Esse MyApp, ele vai estender um tipo específico de widget, beleza? E a gente vai ter aqui um conjunto de elementos, beleza? Daí a gente consegue analisar aqui, dentro do código, quais que vão ser os elementos que a gente vai ter. Ele trabalha com scaffold, com appbar, trabalha com colunas, ele trabalha também com o botão, beleza? Então, aqui a gente consegue analisar, consegue ver todos os nossos elementos iniciais do projeto que a gente acabou de criar lá pelo console. Ok? Aqui agora, eu só vou erguer o meu emulador para a gente rodar esse cara aqui e dar uma testada nele, beleza? Então, vou erguer o emulador aqui, Flutter Emulate. Beleza? Então, vou erguer aqui o emulador para a gente testar. Enquanto ele vai erguendo aqui, vamos esperar. O comando para criar o create. É só dar um create em Thomas, Flutter, espaço create, espaço o nome do teu arquivo. Flutter create minha app, por exemplo. Beleza? Então é só dar o create.
Ah, só esperando aqui o emulador subir. Às vezes demora um pouco. Ah, que isso. Show de bola. E a gente espera. Vamos, emulador. Nossa, meu emulador crashou. Bom. Tá criando um aí também, Gabriel? Acho que um conversor online. Ah, vou criar um outro emulador aqui. Só um pouco, galera. Só para só criar um outro emulador aqui rapidão. O outro tá crashando. Ixi, começou a baixar a parada aqui. Putz, 3 horas agora. Agora lascou. Como assim faz no Word, Matheus? É que eu faça um emulador no Word? Não entendi. Não, não quero fazer o código, quero abrir o emulador. Mas não estou entendendo. Não é isso que eu quero. Quero abrir o emulador. Isso. Daí vai ficar bom, né?
Depois eu volto.